Bom dia, queridos. Deus abençoe. Acho que o tom da voz mais elevado foi pela alegria de estar comemorando mais um Dia dos Pais. Aliás, eu não sei se foi somente eu, mas eu recebi muitas medalhas nesses últimos dias pelas comemorações que eu participei. Ontem eu estava contabilizando e o número de medalhas que eu recebi já é maior que o da seleção brasileira até o final da Olimpíada. Eu vou ficar com a gravata só por homenagear Lucas e Felipe. Meus irmãos, durante essas comemorações do Dia dos Pais, uma das coisas que me chamou mais atenção é observar nas crianças sentimentos tão distintos com relação àquela comemoração. Então eu tive a oportunidade de ver crianças extremamente felizes pela presença do seu pai. Eu também vi crianças cujo pai não estava presente. Eu vi mães se desdobrando para fazer a função paterna naquele momento. E eu não sei por que razão, mas eu acredito que talvez a morte, talvez um compromisso julgado mais importante, mas também talvez a indiferença, talvez a distância física, mas também talvez a distância emocional, eu não sei. Eu fiquei muito grato a Deus pela minha família, por ter meus filhos comigo. Fiquei muito grato a Deus também pelo meu pai, que faleceu há 2 anos e que foi uma pessoa com muitos defeitos, mas uma pessoa que me ensinou a ser um pai. E acho que é uma das maiores bênçãos que um homem pode ter, é a alegria de ser pai. A palavra que no Antigo Testamento designa pai, Abba, ela é utilizada em vários momentos da Bíblia para se referir não somente aos pais, mas também aos ancestrais da nação. E em muitos casos Jesus utilizou para se referir ao próprio Deus. Então nós vemos um elemento divino na figura paterna, que está representado na função que o homem, pai, ele deve exercer na família e, por consequência, ainda que ele não perceba, ao abençoar sua família, ensinando seus filhos num caminho ético e num caminho espiritual em que devem andar, ele está dando uma contribuição também para que o país seja sarado. E eu fiquei muito feliz pela vida de Tarek, pela escolha das músicas que nós cantamos, os cânticos congregacionais, porque esses cânticos, o primeiro em que nós pedíamos a Deus que sarasse a nossa nação, e o segundo em que a gente reconhecia que foi pago um alto preço, são 2 cânticos que estão diretamente relacionados com a mensagem que eu vou convidar a igreja agora a meditar no texto de Malaquias. Por gentileza, abra suas Bíblias, no texto de Malaquias, no capítulo 4, nós vamos ler dos versículos 4 até o 6. Malaquias 4, dos versículos 4 a 6. Se alguém ao seu lado não tem uma Bíblia, por gentileza, compartilhe com essa pessoa, para que nós possamos juntos, eu na minha versão, cada um meditando na sua versão, lermos esse texto que nos foi separado. O texto diz o seguinte: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, e lhe mandei em Horebe para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Vamos orar? Baixa a sua cabeça. Senhor Deus, queremos agora colocar os nossos corações à disposição do Senhor, meu Deus, para que a tua mensagem venha e nos toque, e cada um de nós seja edificado nesse Dia dos Pais, por uma mensagem, Deus, que um dia o Senhor falou ao seu povo, Israel, e hoje o Senhor fala à sua igreja, Deus,
teu povo redimido, a igreja de Cristo. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. É muito legal meditar no texto de Malaquias, do ponto de vista cristão. A nossa escritura é diferente da dos judeus, porque para o cristão, a Bíblia termina no Antigo Testamento justamente com o texto em que nós acabamos de ler. E para quem entende que o Antigo e o Novo Testamento se completam na revelação de Deus para o ser humano, a gente sabe que aqui o que está acontecendo é o apagar das luzes do primeiro ato na história da humanidade. Na história da revelação de Deus, Deus usa um profeta cujo nome não se tem certeza se era Malaquias. A palavra Malaquias vem de Malaque, significa anjo ou mensageiro. Então a palavra significa o meu mensageiro, não é necessariamente o nome próprio do profeta, mas convém que chamemos de Malaquias, porque assim ficou estabelecido, para nos comunicar no final da história, daquele primeiro momento de Israel, que Deus estava incomodado com a nação, porque a nação padecia de 3 problemas, que tanto Malaquias quanto os outros 11 chamados pequenos profetas pregaram. Os problemas básicos de Israel, que podem ser analisados de uma forma muito simples em idolatria, adultério, apostasia. Idolatria, adultério, apostasia. Se nós analisarmos a história de Israel, ela vai se resumir até o advento de Cristo nesses 3 problemas: a adoração a ídolos, por consequência, o adultério, que começa com adultério espiritual no coração do povo. Deus, quando usa Oséias, chama Israel de prostituta, justamente pelo adultério que começava na vida espiritual do povo, e que muitas vezes se refletia também na desagregação familiar. E Malaquias, um dos problemas que ele vai denunciar é a desagregação das famílias por conta do adultério espiritual do povo. E a terceira consequência, esfriamento, apostasia. Esse esfriamento era um esfriamento espiritual, que também se verificava nas relações familiares. Portanto, quando nós lemos Malaquias 4, do 4 ao 6, parece que nós estamos lendo uma mensagem contemporânea. Parece que o texto bem se aplica, em certa medida, à realidade de muitas famílias e da nossa própria nação nos tempos de hoje. Como é atual a mensagem de Malaquias? Apesar de que ao tempo de Malaquias, o povo ainda não havia recebido o Messias, o Cristo de Deus, e nós, graças a Deus, já recebemos. Esse texto, ele é a coroa de uma série de conversas que o profeta tem com o povo, um oráculo, em que o profeta anuncia que Deus está revoltado com o seu povo, Deus está irado com o seu povo, Deus não se conforma pelo fato daquela nação não o reconhecer como o seu pai. No capítulo 2, ele diz: se eu sou pai, onde está a minha honra? Veja como é forte. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Israel desaprendeu a me honrar como pai. Israel está indiferente à minha ação como Deus na vida do meu povo. E essa indiferença, ao longo do texto de Malaquias, ela vai ser manifesta em algumas perguntas que o profeta faz como oráculo de Deus, que são respondidas pelo povo de uma forma soberba e até mesmo sem aceitar a repreensão de Deus. O povo diz: Deus está indiferente ao bem e o mal. Veja a frieza de um povo que havia passado por tantas experiências difíceis, e naquele momento da história era incapaz de reconhecer que Deus estava agindo no meio do seu povo,
E o povo diz: Deus está indiferente ao bem e ao mal. Os sacerdotes haviam negligenciado no seu papel de serem veículos da palavra de Deus, instrumentos de santificação do povo. Os sacerdotes, que eram encarregados de fazer ofertas no altar, estavam fazendo uma oferta inaceitável, sacrifícios desprezíveis na mão do Senhor. E o povo? O povo era quem trazia essas ofertas para o sacerdote fazer o sacrifício. E esse mesmo povo havia começado a negligenciar no sustento da casa de Deus e havia começado a negar os dízimos e as ofertas. E Deus disse que o povo estava roubando a Deus. E a cada acusação o povo pergunta: em que estamos te roubando? Em que tu nos amas? Meus irmãos, a indiferença daquele povo havia chegado a um ponto tal que as famílias estavam sendo destruídas. As famílias estavam sendo destruídas porque os israelitas, que desde a lei haviam recebido a instrução de Deus para não casar com as mulheres das terras que os israelitas foram ocupar, esses israelitas haviam despedido as mulheres com as quais haviam casado, judias, mulheres com as quais eles casavam muito cedo, chamadas pelo profeta de mulher da tua mocidade, e haviam feito novos casamentos com as mulheres pagãs. E isso estava causando esfriamento na vida do povo. Os problemas que Malaquias trata são semelhantes aos problemas que foram enfrentados por Esdras e por Neemias. O povo praticava um culto vazio e sem sentido, um culto ritualístico, um culto formal. Se a gente fosse trazer para o nosso tempo de hoje, nós poderíamos dizer: o povo estava indo para a igreja no domingo. Não que aquelas pessoas que venham para a igreja no domingo apenas estivessem fazendo a mesma coisa. Cada um sabe o que se passa no seu coração, na sua vida. Mas aquele povo estava participando de um culto que estava em pleno funcionamento, mas que não agradava a Deus. Não é, sabe por que não agradava a Deus? Era pela atitude interior do ser humano. Ao oferecer sacrifícios desprezíveis e ao não reconhecer sequer a intervenção de Deus no meio do povo, já tendo passado pelo exílio. Esse texto provavelmente é do ano 430 a.C. Então, portanto, depois do retorno ao exílio, depois da restauração que Esdras fez, depois da reconstrução do muro, então tudo ia aparentemente bem. O templo estava de pé, os sacerdotes estavam paramentados, as ofertas estavam sendo trazidas, então tudo parecia bem. Mas na verdade, um dos indícios de que o país ia mal era a desagregação das famílias. E como as famílias, elas possuem um traço importante na revelação do próprio amor de Deus. Em vários momentos, Deus vai utilizar o matrimônio como um símbolo da sua própria aliança com o povo. E depois isso vai ser confirmado em Cristo. A nova aliança também utiliza como símbolo o matrimônio. Matrimônio esse que estava sendo desprezado pelos israelitas do tempo em que o profeta mensageiro pregou ao seu povo. A frieza espiritual respingava nas famílias por conta da desobediência dos pais. Os pais escolheram desobedecer a Deus. E isso entristeceu muito o coração de Deus, porque Ele próprio se vê como um pai, e Ele reclama e reivindica a honra que é devida a Ele pelos seus filhos. Naquele momento, Israel, hoje, a igreja de Cristo. E Deus, Ele denuncia que os pais, apesar do que diz Êxodo 34:12, guarda-te de fazeres aliança com os moradores da terra onde hás de entrar,
para que não seja por laço no meio de ti, e tomes mulheres das suas filhas para os seus filhos, prostituindo-se com os seus deuses, apesar do que estava escrito em Deuteronômio 7, 3 e 4, nem te aparentarás com elas, não darás tuas filhas a seus filhos, e nem as suas filhas para os seus filhos, pois fariam desviar seus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós. Apesar da indignação de Esdras, que enfrentou o mesmo problema, e lá em Esdras 9, 2 e 3, diz: porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras, e até os príncipes e magistrados foram os primeiros nessa transgressão. E ouvindo essas coisas, rasguei o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e a minha barba, e senti-me atônito. Esdras, enquanto orava e fazia confissão, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma grande congregação de homens e mulheres e crianças, pois o povo chorava com grande choro. Malaquias também denuncia que o povo havia coberto o altar de Deus com lágrimas. Havia muita dor naquelas famílias, porque não era fácil para aquelas famílias manter uma santidade, uma convivência com Deus de Israel, com tanta idolatria no meio do povo. E aqueles que obedeciam à lei de Deus e que foram chamados a despedir as suas mulheres e os seus filhos, eles praticamente se viram com aquela mesma dor que Abraão teve quando teve que despedir Agar e Ismael. Parece que eles não tinham aprendido com Abraão a dor que é ter que despedir um filho e uma esposa. E aquelas separações ordenadas por Deus, inclusive em Neemias e Esdras, há um relato claro sobre isso. Aquelas separações estavam causando dor e sofrimento, assim como as lágrimas das mulheres israelitas que eram abandonadas pelos seus maridos. Que tipo de exemplo o povo estava dando para gerações mais jovens no tempo de Malaquias? Qual era o modelo de paternidade que Israel havia assumido e recebido do pai para replicar de geração em geração? A paternidade, como modelo de Deus, ela está baseada em princípios éticos e em princípios espirituais. Do ponto de vista ético, por exemplo, nós poderíamos usar o texto de Provérbios 22, 6, que diz: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Amém? Então a palavra de Provérbios, ela diz da necessidade do pai ter o seu coração disponível para educar o seu filho no caminho, andando com ele, caminhando, não escondendo dele as suas fraquezas, não escondendo dele os seus defeitos, mas sim ensinando a eles as virtudes da graça de Deus na vida dele como pai. Eu tenho 5 filhos, e meus filhos e minha mulher conhecem bem os meus defeitos. Então, quando eu não estou no púlpito, eles sabem fazer uma análise bem correta daquilo que a minha vida representa em relação àquilo que eu falei. Mas uma das maiores preocupações que eu tenho para com eles é ensinar a eles o temor de Deus. Porque até os erros que eles vivenciaram, e não foram poucos, foram erros que eu cometi quando eu não conhecia a Deus. Mas pela misericórdia de Deus eu fui alcançado. E especialmente Vitor e Davi, eles têm a oportunidade de comparar o pai de antes e o pai de depois. Continuam imperfeitos, mas um pai com o coração disposto a obedecer. Era essa a virtude que eu queria ensinar para os 5. Até o final da vida, eu creio que foi esse o chamado que Deus me deu. Ensiná-los a ter um coração disposto a obedecer, porque somente assim eles vão ser homens e mulher segundo o coração de Deus. Davi era um homem imperfeito, um homem que cometeu erros gravíssimos, mas ainda assim, pela sua disposição de se arrepender e de obedecer,
foi reconhecido como um homem segundo o coração de Deus. Que bom se todos os pais de hoje desejassem ser homens segundo o coração de Deus. Não era bem esse o panorama de Israel no tempo de Malaquias. Do ponto de vista ético e espiritual, então nós temos a orientação de Provérbios 22. Em Deuteronômio 11, do 19 ao 20, diz assim: ensinai os mandamentos, os estatutos, aos vossos filhos, falando deles assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-se e levantando-se, e escreve-as nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Veja que desde o Antigo Testamento, queridos, o modelo de paternidade espiritual que Deus encarregou os pais inclui intimidade com Deus no lar. Não é na escola, não é na igreja. É verdade que essas instituições, a escola como instituição, a igreja como organismo vivo, são ferramentas educacionais importantes, mas o conhecimento de Deus, ele foi dado como missão aos pais. E sabe o que é mais curioso? É que por mais que nós desejemos que os nossos filhos conheçam a Deus, preste bem atenção nisso, pai, que você que está ouvindo, até mesmo pela internet, os filhos aprendem por imitação. Os filhos aprendem por imitação. Portanto, não vai adiantar eu ensinar para o meu filho a temer a Deus, sem que eu também seja um homem temente a Deus. Não vai adiantar eu trazer os meus filhos para a escola bíblica se o meu coração não estiver na escola bíblica. Não vai adiantar eu sair com meus filhos para evangelizar, para panfletar, se o meu coração não estiver naquela obra. E os filhos, eles são especialistas em fazer a leitura correta da intenção do coração dos pais, porque eles nos conhecem. Até mesmo um olhar é capaz de dizer para eles aquilo que a gente está pensando e sentindo. Com o tempo, não precisa nem falar, basta um olhar que eles já entendem. E quando eles não querem entender, às vezes é um esfriamento. Às vezes é quando o filho ele já não tem mais vontade de honrar o pai. E muitas vezes isso acontece porque o pai esqueceu do cuidado dos filhos, como aquele povo havia feito ao tempo de Malaquias. Aqueles 3 problemas que a gente falou no início: idolatria, adultério e esfriamento ou apostasia, nas famílias, eles estavam causando 2 problemas gravíssimos. Todos os 2 podem ser resumidos com uma palavra: indiferença. Indiferença é o texto do profeta Malaquias. A indiferença dos pais no cuidado, no exemplo, no zelo com a sua família e com seus filhos, e a indiferença dos filhos em relação à honra que era devida aos pais. E sendo assim, Israel não estava mais honrando a Deus na sua forma de viver e de cultuar a Deus. Veja como essas coisas estão relacionadas. Veja como os problemas das famílias afetam o país. E quando a gente cantava aqui no início, sara esta nação, ouve, ó Deus, a nossa oração, que cada um entenda que essa oração deve ser em primeiro lugar para as nossas famílias. Porque famílias sadias constroem um país sadio. Filhos sadios vão governar o país do futuro. Você sabe qual era o tipo de governante que Israel tinha no texto de Malaquias? Era um governante subornável. Era um governante corrupto, que Deus diz: você está oferecendo essa oferta imunda para mim? Sabe para quem você deve oferecer essa oferta? Para o seu governador. Essa palavra é uma palavra de origem persa, o que indica bem que esse profeta pregou nos tempos de Esdras e Neemias, um tempo de domínio persa. Entrega para o governador. Ele é um corrupto, mas eu não. Eu sou um Deus santo. E eu escolhi vocês para serem santos. Santos significa separados. Eu escolhi vocês, pais, para serem pais separados. Pais que se importem com seus filhos. Pais que tenham o coração disponível
para seus filhos, pais que desejem que os seus filhos sejam instruídos no caminho em que devem andar, que assumem a responsabilidade da paternidade ética, mas também da paternidade espiritual, e que vivem a mesma coisa que desejam para os seus filhos, porque eles aprendem por imitação. Apesar dessa realidade dura, esse texto, ele encerra com uma promessa divina e com uma esperança maravilhosa para o povo de Deus. O texto encerra falando do mensageiro, o anjo da nova aliança, que dentre as mudanças radicais que ele faria naquele país, uma das principais ocupações dele seria converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Veja que bênção, veja que bálsamo a mensagem para um povo cujas famílias estavam tão sofridas pela falta de harmonia no lar, pela falta de amor, pela falta de cuidado, pela falta de se importar um com o outro. Lá em Efésios, na saudação inicial, o apóstolo Paulo diz: bendito o Deus do nosso Senhor Jesus, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes. Bendito é uma palavra que só se aplicava a Deus. Só Deus é bendito, mas o homem recebeu a possibilidade de assim ser chamado em Cristo, por conta das bênçãos que Deus derramou sobre o povo em Cristo, pela obediência a Cristo, pela obediência ao mensageiro da nova aliança de que Malaquias havia falado. E uma das provas disso é que o texto diz que seria enviado o profeta Elias. E ele diz isso logo após dizer: lembra de Moisés, lembra dos meus estatutos e juízos que foram dados lá, né, em Horebe, a lei, e eu vos enviarei o profeta Elias para preparar o caminho para o mensageiro da nova aliança. E esses dois personagens são personagens simbólicos. Moisés, porque exerceu a função de pai da nação, e em Números 11, versículo 12, Moisés se vê tão assoberbado com a função de pai da nação, que ele chega a reclamar com Deus e dizer: por acaso eu pari esse povo, para que o Senhor me dissesse: bota esse povo no colo e vai com ele como ama na terra onde eu hei de introduzi-lo? Moisés até mesmo sente tão pesado o ônus de ser pai de Israel, um povo duro, um povo de coração endurecido, que ele chega a reclamar com Deus. Elias, por sua vez, que é um profeta que tipifica o ministério profético, porque foi um homem que causou uma revolução na espiritualidade de Israel, no tempo do rei Acabe e da rainha fenícia Jezabel. Esse Elias passa a ser, na história de Israel, uma espécie de figura apocalíptica, uma figura escatológica, que um dia, assim como subiu aos céus, ele viria para mudar a realidade do povo. E o povo esperava esse Elias. E esse Elias depois é tipificado como João Batista, quando o próprio Jesus disse que Elias, o Elias que havia de vir, era João Batista. E lá no episódio da transfiguração, o que nós vemos? Nós vemos a figura de Moisés e a figura de Elias, juntamente com a de Jesus. E enquanto Pedro perguntava para Jesus se ele desejava que Pedro construísse uma tenda para cada um, aparece uma nuvem luminosa e cobre os três, e saem de cena Moisés e Elias, e fica somente Jesus. E a voz de Deus diz: esse é meu filho, que eu amo, a ele ouvi. O que hoje nós temos de diferença em relação ao povo do tempo de Malaquias, é que nós temos a palavra personificada em Cristo. Nós sabemos hoje uma coisa que
os israelitas não sabiam da graça de Deus, do grande mistério que é, como disse Paulo, de judeus e gentios terem sido reunidos num povo que passa a se chamar pelo nome de Deus, recebendo a paternidade de Deus por adoção, sendo selados pelo Espírito Santo como um povo de propriedade exclusiva de Deus, simplesmente pela nossa disposição em obedecer a Deus. E nenhum outro foi capaz de mostrar com tanta clareza o que isso significa do que Jesus Cristo, o nosso Senhor, que pagou o preço da obediência até a morte e que cravou na cruz o preço dos nossos pecados para que a gente tivesse liberdade relacional com Deus. Cristo, ele estava prestes a mudar a realidade espiritual daquele povo. Cristo estava prestes a sarar aquela nação. E hoje, meus irmãos, ele quer sarar as nossas famílias. Hoje, Cristo, ele quer fazer diferença na vida de pais e filhos. Porque o Dia dos Pais, ele não se faz apenas numa comemoração. O Dia dos Pais é todo dia. É dia de aprendizagem pelo exemplo. É dia de comunhão com Deus, meditação na palavra de Deus. É dia de buscar em confissão de pecados o perdão de Deus. É dia de orar em família. É dia de ensinar os filhos o que é ter um coração disposto a obedecer. Eu creio que isso também está faltando nas nossas famílias. Nas famílias do tempo de hoje, isso também tem faltado. Mas a igreja recebeu o papel de continuar o ministério de Cristo. Então, que a igreja de Cristo, ela tenha certeza do seu papel de continuidade desse grande ministério, capaz de mudar a realidade não somente da nossa nação, mas do mundo e das nossas famílias. Que esse seja um dia para os pais meditarem naquilo que está faltando no seu próprio relacionamento com Deus, para que você possa influenciar melhor o seu filho, para que você possa ser um modelo mais próximo do que Deus deseja, na certeza de que Cristo, ele veio para conceder união, harmonia e paz. O contrário da idolatria, do adultério e do esfriamento. Ele veio para conceder uma unidade em família. Que Deus abençoe todos os pais, porque nós estamos precisando muito meditar melhor sobre o papel que Deus nos confiou. Não negligencie, pai. Não pense que o tempo ele vai se repetir. Cada um de nós temos uma oportunidade única de fazer diferença na vida dos nossos filhos. Tenho certeza, meus irmãos, que essa mensagem ela chega ao meu coração antes de chegar ao coração de vocês. Então eu estou junto com vocês nessa luta de intercessão, para que nós possamos ser pais melhores e as nossas famílias sejam uma verdadeira bênção. Assim, a nossa nação vai ser curada. Jesus pagou o preço por isso. Só depende de nós. Amém? Baixa a sua cabeça e vamos orar. Senhor, meus irmãos, eu queria que os pais ficassem de pé, por favor. Os filhos, as mães, os parentes, nesse momento, estejam intercedendo pelos seus e vamos interceder todos uns pelos outros. Senhor Deus, abençoa, Senhor, esses pais que aqui estão, Senhor. Pai, esse dia é um dia de meditação, Senhor. É um dia de remeditarmos, de pensarmos na grande responsabilidade que o Senhor nos deu como líderes das nossas famílias. Senhor, há famílias doentes, há famílias desestruturadas, há famílias desagregadas, há famílias que estão precisando de cura, talvez mais do que a nossa nação. E é
nesse sentido, Deus, que nós queremos rogar por esses pais, para que cada um de nós possa ter uma disposição tal de te obedecer, Senhor, que naturalmente a cura chegue, Senhor, aos nossos relacionamentos familiares, que chegue também aos nossos corações, para que nós sejamos, Senhor, verdadeiros sacerdotes do nosso lar, instrumentos de paz, instrumentos, Senhor, de edificação, juntamente com as esposas daqueles que têm, mas, sobretudo, modelos para os nossos filhos, Senhor. Eu sei que há pais aqui cujos filhos já cresceram, já estão formados, mas nem por isso deixam de ser um exemplo para esses filhos, Senhor. Então, peço, Deus, que nos conceda, Senhor, da Tua graça, o brilho de sermos pais segundo o Teu coração. Abençoa as famílias que aqui estão representadas, Senhor. E a todos, derrama a Tua graça e a Tua paz. É a oração que nós fazemos, agradecendo pela vida dos pais. Em nome de Jesus, amém. Que Deus nos abençoe a todos. Podem sentar, irmãos.